problema que o povo de Deus está sofrendo tanto. Porque o pior inimigo do crente não é o diabo, é a falta de conhecimento. O meu povo, e quando Deus está falando do meu povo, Ele não está falando dessa turma perdida lá fora, Ele está falando do que Ele já encontrou aqui dentro. O povo de Deus é quem ouve a palavra dele. Ele disse: os meus irmãos, a minha família, são aqueles que ouvem a minha palavra. Então Deus estava dizendo assim: o meu povo, da Assembleia, da Quadrangular, da Deus e Amor, das outras igrejas, está sofrendo porque eles faltam conhecimento. Nós estamos vivendo num mundo instantâneo, irmão. Ninguém quer aprender mais nada, não. Um dia eu estava num culto, preguei 1h30. A senhora chegou, além de ter chegado atrasada, quando terminou o culto, ela veio dizer assim para mim: pastor, põe a mão aqui na minha cabeça e ore para Deus falar comigo. Eu disse: querida, eu preguei 1h30 e Deus não falou com a senhora ainda, pois hoje Ele não fala mais não. Vá para casa. Porque, meu irmão, se você não respeitar essa palavra aqui, profecia não tem valor nenhum. Quem não respeita essa palavra, nenhum dom pode ter valor se a gente não respeitar essa palavra. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Quem estiver debaixo dessa palavra, ouvindo ela, guardando ela, Deus tem compromisso com ela. Amém, querido? Amém. Gente que às vezes vai para a vigília sem Bíblia na mão, vai com Bíblia não, vai com bandeira, para fazer barulho. Meu povo sofre porque eles faltam conhecimento. Deus quer pessoas ensinando, mas também quer pessoas que queiram aprender, ensináveis. Gaste tempo ouvindo a palavra dele. Você vai para uma faculdade e fica horas, vai para uma escola e fica horas. E na casa de Deus as pessoas vêm querendo ouvir 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Olha, amados, eu sou apaixonado pelo ministério de ensinamento de Jesus. Essa paixão foi despertada por um pastor que eu fui auxiliar dele. Um dia esse pastor disse assim: Fábio, eu quero que você pregue, que eu vou lhe avaliar. Aí eu fui lá, preguei. Quando terminou, fui perguntar a ele: meu pastor, o senhor gostou? Ele nem disse que sim, para que eu não me orgulhasse, para já me achar o tal só porque preguei bem naquele dia. E também não disse que não, para que eu não desanimasse. Ele só me deu um conselho, salvou meu futuro ministerial. Porque quando Deus quer nos abençoar, pastor, Ele não nos dá coisas, Ele nos dá pessoas. Que um conselho ou uma oração dessa pessoa pode abrir os céus para você e mudar a sua história. Ele, pastor, disse assim: vou lhe dar um conselho, meu filho. Peça para Deus lhe dar o dom do ensinamento. Esse conselho entrou dentro de mim como fogo, irmãos. Eu era solteiro, novo, morava na igreja. A igreja ficava aberta o dia inteiro. Aí o que eu fazia? Como eu tinha que ficar sentado lá perto da porta o dia inteiro, o melhor horário para buscar Deus era de madrugada. Aí quando a gente fechava a igreja, jantava, eu vinha para o altar orar, ler e chorar. E fiquei 42 dias nos pés de Deus, dizendo: Senhor, me deu o dom de ensinar, me deu o dom de ensinar, me deu o dom de ensinar, me deu o dom de ensinar. Depois de 42 dias, e quando eu digo 42 dias, eu quero deixar bem claro que eu não fiz voto com Deus. Eu tenho uma turma aí dizendo assim: pastor, eu fiz um voto com Deus de ler a Bíblia toda. Para ler a Bíblia não se faz voto, se lê. Porque ele é o manual da nossa vida, a vida inteira. Glória a Jesus. Amém, irmão? Amém. Eu não fiz voto com Deus de ler a Bíblia 40 dias para Ele me dar um dom. Se tivesse que passar um ano, eu estaria lá orando, porque eu já morava na igreja dele, já para onde correr. Depois de 42 dias lendo Daniel, Deus me deu um versículo lá. Desse versículo Deus estava dizendo assim:
Hoje eu estou lhe ungindo para ensinar. Para o quê? Ensinar. Vocês já perceberam que debaixo da unção do ensinamento, o tempo passa que a gente nem percebe? Verdade. E tem textos dos evangelhos que Jesus tinha uma graça tão grande para ensinar, que as pessoas ficaram até 3 dias só ouvindo ele falar. Ele não orou por uma dor de cabeça, parece que saía mel nos lábios daquele homem. E Jesus amava ensinar. Um dia lá na Bahia, irmãos, alguém chegou para mim e disse assim: pastor Fábio, eu sou um menino novo, um homem novo. Por que é que quando o senhor prega, o senhor não dá um estudo? Tem um pastor, ele até fala assim, tem um pastor aí no Brasil que ele ficou conhecido rapidinho, porque quando ele está pregando, ele dá uns carapê na igreja. Se o senhor fizer isso, o senhor voa mais rápido. Eu disse: meu filho, com todo respeito aos demais pregadores, mas eu já li na Bíblia que tem Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Shalom, mas Jeová Shaolin eu nunca li na Bíblia. E eu disse mais para ele: você sabe por que eu não pulo, que eu não me jogo no chão, que eu não dou cambalhota? Porque os maiores ensinamentos de Jesus, ele nem ministrou em pé, ele ministrou sentado assim, ó. Porque não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito de Deus que a obra é feita. Se o meu pulo mudasse a sua vida e o pulo do pastor mudasse a sua vida, a gente entrava aqui dando cambalhota, irmão. Faria qualquer coisa para Deus mudar a história. Entendeu, querido? Nós estamos vivendo um tempo no Brasil que as pessoas estão julgando a gente pelo pulo, pelo grito. Se grito resolvesse, porco não morria nunca. Porque pense num negócio que antes de morrer sai gritando até dizer já chega. Se tiver que gritar, nós vamos gritar. Mas não dependa disso para Deus fazer algo novo na sua vida. Porque se essa palavra aqui não mudar a sua história, obediência a ela, o seu grito não vai mudar. Não sei nem porque eu estou falando dessas coisas aqui, é o Espírito de Deus que sabe. Meu Deus. Eu disse outro dia para um pastor amigo meu: a igreja precisa das duas coisas: pregador que grite e pastor que ensine. E de vez em quando vem alguém falar para mim, diz assim: ah, pastor, eu quero que o senhor me perdoasse. Pastor, no dia que o senhor começou, eu pensei assim: mas rapaz, outro dia quando dava o congresso, pastor, fogo para conquista. Aí eu começo a pregar, aí um grupinho lá sentado disse assim: vem cá, nós não pagamos para participar de um congresso de fogo. Por que botaram um pastor tão apagado? O povo é uma festa. Lá no Pará tem muita madeira, muita serraria. Quando eles começam a serrar madeira demais, vai acumulando um pó de madeira lá, para aquele pó sair de lá, uma montanha de pó de madeira. Eles começam a tocar fogo, que a gente chama de fogo de monturo. Só que esse fogo, eles não tocam em cima, eles tocam embaixo. Porque quando vem a chuva, pode chover como choveu hoje nessa cidade aqui, mas o fogo lá por baixo vai continuar queimando. O fogo que Deus está ministrando nesses 4 dias aqui, você pode não estar vendo por cima, mas aqui por baixo Jesus está queimando tudo, irmão. Não vai ficar nada no seu caminho. Porque esse fogo visível demais, qualquer chuvinha apaga. Amém, querido? Amém. Jesus amava ensinar. E no ministério de ensinamento dele, ele ensinava muito por parábolas. Jesus, no ministério dele, proferiu 39 parábolas. Das parábolas que ele proferiu, escutem,
Uma das mais fortes é esta aqui, que nós acabamos de ler. Você também não é obrigado a concordar comigo, nós vamos meditar nela hoje aqui. Porque eu considero essa parábola como uma das mais fortes das Escrituras. Ouça, por favor. É porque ela trata de uma área que é a área mais importante na vida de alguém que quer vencer com Deus nessa terra. Eu falei ontem aqui que a nossa família é o nosso maior patrimônio. Obrigado. O dia que a gente tem que estar mais ligado é hoje. Que a chave você vai levar é hoje. Aguenta aí. Você sabe qual é a área mais importante na vida de alguém que quer vencer com Deus? A área espiritual. Eu estou falando de família aqui durante vários dias, vou continuar falando hoje. Mas eu quero deixar bem claro que a nossa família é o nosso maior patrimônio depois de Deus e da salvação de Deus na nossa vida. Mas família não pode ser a coisa mais importante da nossa vida. Por quê, pastor? Porque ninguém aqui, pode carregar ninguém da sua família se você não estiver de pé primeiro. Eu não posso aqui dar carona na minha fé para ninguém, se nem eu sei para onde eu estou indo. Você não pode carregar uma pessoa se nem você está dando conta de ficar em pé. Você tem que estar bem, você tem que estar fortalecido para poder estender a mão para alguém. E para você estar bem e de pé e fortalecido, nós temos que investir na nossa vida espiritual, irmãos. Você tem que investir no seu espírito. Busque a Deus pela sua família, mas não abandone o seu espírito. Não venha também só para a igreja em função dos outros. Porque um dia você vai ter que prestar conta da sua própria vida. Lá não vai ter pai, não vai ter mãe. É você e Deus, querido. Tem que investir no seu espírito. Por que eu tenho que investir na minha vida espiritual, pastor? Escuta. Você tem que investir na sua vida espiritual, irmão. Porque a sua vida exterior, que é a área que a gente mais se preocupa, é a nossa área externa. E as áreas da nossa vida externa. Só que a nossa vida exterior é resultado da nossa vida interior. A sua vida por fora é reflexo da sua vida por dentro. Sua vida por fora é uma fotografia de como você está por dentro. Se você me procurar o pastor da igreja, que se assim, pastor, ore por mim, porque está dando tudo errado na minha vida. Quando está dando tudo errado por fora, é porque tem coisa errada por dentro. E quando eu digo que está dando tudo errado, eu não quero dizer com isso que você não vai ter problemas. Eu costumo dizer que crente não tem nem problemas. O que crente tem é desafios a ser vencidos, porque com Jesus nós vamos vencer todos eles. Problema tem quem não tem Jesus, irmãos. E o maior problema da pessoa é a falta de Deus na vida dela. Mas se você quer mudança por fora, deixa Deus lhe mudar por dentro. O Deus da Bíblia nunca muda de fora para dentro, Ele muda de dentro para fora. para fora. É como um copo com água desse aqui, ó. Quando alguém vai tomar água num copo desse, esse copo foi lavado. Mas eu tenho a certeza que quem lavou esse copo caprichou em lavá-lo muito mais por dentro do que por fora. Porque ninguém vai tomar água, beber água num copo limpo por fora e todo sujo por dentro. Inclusive caiu um cisco desse aqui que eu já tentei tomar 3 vezes, mas quando eu olho eu não tomo. Porque tem sujeira. Como é de Deus. Aplauda Jesus se você crê assim. Amém? Quantos querem que a sua vida mude por fora? Amém. Então deixa Deus mudar você por dentro. E para mudar por dentro, tem que investir no seu espírito. Tem que vir para a igreja. Tem que ter sua Bíblia. Tem um congresso, participe.
Tem um retiro, participe. Outro dia, meu pastor, teve um retiro de criança na nossa igreja, 3 dias. Era R$160. Aí um casal reclamou: eu não vou pagar 160 para mandar meus filhos num retiro desse. Eu digo: meu amigo, retiro, primeira coisa que vocês têm que entender é que o retiro é com Deus, não é com o diabo não. Segundo, eu prefiro pagar um retiro desse, mandar meus filhos para ter uma experiência com Deus, do que ignorar isso, porque achar que está caro. Aí lá na frente eles vão crescer, se envolver com gente errada, talvez se viciarem. Aí eu vou ter que pagar um centro de recuperação que é 4, 5, 6, 7 vezes mais caro que um retiro, porque está cheio de filho de crente sendo tratado nesses lugares, porque quando o menino era criança, você não comprava uma Bíblia para eles porque era caro, não mandava no congresso porque era caro, não pagava um retiro porque era caro. Meu Deus. E o seu relaxamento no passado hoje está saindo caro, porque você não quis investir no espírito deles. Um dia meu filho mais velho disse assim: papai, só deixa eu ir numa vigília? Claro, meu filho. Aí ele falou assim: mas a vigília é em Goiânia. Morava em Belém, não. Meu Quem é que Deus. vai nessa vigília, Rafael? Tem 3 ônibus saindo daqui. Então pode ir, meu filho. Deus te abençoe. Vai 3 ônibus cheios, já pode ir. Mas papai, o pacote para essa vigília é R$930. Aí eu... É mesmo? É, papai. Mas dá para pagar de 3 vezes. No nome do Pai. Ô, glória. Aleluia. Uma palavra dessa, meu irmão, vou dizer o quê? No nome do Pai. Tudo não, eu vou pagar no nome do Filho, ora por mim, no nome do Espírito Santo. Pode ir, meu filho, nós vamos pagar esse negócio. Ah, papai, mas eu preciso também de dinheiro para me alimentar. Eu digo: não é vigília, criatura. Vai em jejum. Já vai chegar lá quebrantado, barro mole, do olheiro trabalhar. Mandamos essa criatura para essa. Era uma vigília no Serra Dourada para 50.000 jovens. Não deu 50.000 jovens, deu 56.000 jovens adorando a Deus durante 12 horas. Aí ele voltou de lá mais crente do que eu, irmão. Rapaz, só tem que orar mais. É verdade. Vou orar porque lá em Goiânia está 930, 960. Aqui está mais barato. Invista o seu espírito. Aleluia. No espírito da sua família. Lá em casa tem uma lei: tudo que diz respeito ao reino de Deus não é caro. Glória a Deus. Fora do reino eu ainda digo. Minha esposa disse assim: amor, me dá aí 9.000 para fazer uma plástica. Não, eu dou para ti, Israel. Eu até mandei ela pedir uma vez. Eu preciso fazer uma plástica. Eu digo: para que plástica, menina? Se plástica só reforma, vai para Israel que lá Jesus transforma. Nada do que diz respeito a reino de Deus lá em casa é caro. Aleluia. Porque experiências com Deus não tem preço. Verdade. Aplauda o rei se você crer. Glória a Deus. Nosso pastor disse assim: nós vamos construir uma igreja para 5.000 sentados. Na época o valor da igreja era 7 milhões. Você sabe que a coisa mais mentirosa que existe é a construção. Não é que a gente minta, não. É que a gente pensa que é um valor, termina em sendo outro. E vai embora e a gente não vê a obra pronta. A igreja terminou com 14 milhões de reais. Para o nosso Deus, não está caro. Meu Deus. Fizeram estádio para jogar futebol de 300 milhões e ninguém reclamou. Por que um templo para o nosso Deus está caro?
Tem uns que dizem, pastor, levanta um galpão lá, é mais barato. Por que você não levanta um para morar dentro dele? Quer dizer que na sua casa tem melhor que a casa de Deus de qualquer coisa?